Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Amém. Para mim é uma honra, sempre uma alegria poder estar aqui com vocês, viu? Vocês melhoram muito o meu sábado. Glória a Deus pela vida de vocês. E eu quero começar falando que eu não tinha combinado nada com o Luiz, mas existia algo no meu coração para antes de nós entrarmos na mensagem, de nós tirarmos mesmo um tempo de oração, esse tempo mesmo de entrega ao Senhor para orar aquilo que está no coração do Pai. Às vezes nós temos a tendência de prender Deus numa caixinha. E sabe, o Senhor, Ele é ilimitado. Ele pode fazer mais do que a gente pode pedir, Ele pode fazer mais do que a gente pode imaginar. E orando, às vezes, do nosso jeito, né, com a nossa sabedoria humana, nós oramos por coisas que são comuns no nosso dia. Nós oramos por nós mesmos, oramos por nossa família, oramos pelo nosso trabalho, oramos pelas nossas finanças, pela nossa saúde. Só que Deus, Ele quer expandir o nosso campo de atuação em oração. Amém? Deus, Ele não quer que a gente fique limitado àquilo que a gente sabe. Por isso que eu falei que Deus traria nomes, traria rostos de pessoas para vocês, porque Ele quer realmente que nós oremos aquilo que está no coração dEle. Então, todas as vezes que o Senhor te der uma palavra, por mais simples que essa palavra seja, todas as vezes que o Senhor te fazer lembrar de alguém, todas as vezes que o Senhor colocar mesmo algo no seu coração, e seja com essa chama assim, de disponibilidade a Deus, com esse coração de entrega pronto para orar e interceder por coisas maiores do que você. Amém? Nós ouvimos diariamente notícias de tragédias, infelizmente. Mas quantos de nós estamos disponíveis em oração para intervir nessas tragédias? Algo que eu aprendi com o Senhor é que não existe nada que acontece aqui na terra sem antes um cristão ter. Então, quando nós oramos, nós impedimos tragédias de acontecerem. Quando nós oramos, nós impedimos pessoas de caírem no abismo e terem a sua vida perdida no inferno. Então, quero mesmo que você fique aí com essa consciência de oração. Não é a mensagem da noite, amém? Não vou falar sobre oração, mas se o Senhor nos conduziu por esse caminho, é porque eu sei. Ele quer fazer algo e nós precisamos estar disponíveis. Amém? Se eu perguntasse aqui para vocês, quantos testemunhos você pode contar de algo que aconteceu por causa da sua oração? Eu quero que você pense, não precisa me responder. Mas quantas coisas aconteceram por causa da sua oração? Você orou e viu a resposta daquilo. Sabe, nós precisamos sondar o nosso coração porque talvez a gente não tenha nada para contar. E isso significa que nós não estamos orando. Porque todas as vezes que nós oramos, de fato, as coisas acontecem. As coisas não ficam mais do mesmo jeito. Então, não venha me dizer, não, Sumayara, eu oro muito, mas não está acontecendo. Existe um Deus no céu que ouve as nossas orações. E Ele não somente ouve, mas Ele responde às nossas orações. Ele está disponível. Se não fosse assim, Jesus não teria ensinado os discípulos a orarem. Ele não teria passado uma grande parte do seu ministério orando, tendo encontros com o Senhor. Sabe, mesmo cercado da multidão, o Senhor se retirava para orar. Isso significa que nós precisamos ainda, nos nossos dias, tirar esse tempo de oração para nos encontrarmos com Deus. Então, sonda mesmo o seu coração. Quais são as respostas de oração que você tem vivido hoje? E isso serve para mim também se nós não estamos vendo respostas de oração, se nós não estamos desfrutando disso. Isso só pode significar que nós não estamos orando o suficiente. Amém?
como eu disse na tema da mensagem de hoje, o Senhor colocou um tema no meu coração e eu vou falar sobre confiando em Deus. Amém? E eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Provérbios, capítulo 3. Provérbios capítulo 3, nós vamos ler o versículo 5 e 6, amém? Provérbios 3, 5 e 6. Glória a Deus. Eu coloquei lá no grupo de jovens para vocês trazerem a Bíblia, vocês viram? Quem está no grupo viu. Amém. Eu quero a participação mesmo de vocês nesse momento, tá bom? Então, vou pedir para a Vitória ler para a gente Provérbios 3, 5 e 6. Pode ler aí em voz alta, Vi. Amém. Nós costumamos ler, né, esse texto quando nós participamos de momentos de dízimo e de oferta. E a Bíblia nos diz algo aqui no versículo 5. Confia no Senhor de todo o seu coração. Sabe, essa palavra confiar, no original, ela traz o sentido de ter confiança, de estar despreocupado. Literalmente ficar despreocupado, confiando no Senhor inteiramente com o nosso coração. Eu quero aí que você se imagine agora numa situação. Se imagine em um lugar escuro, que você não conhece muito bem esse lugar. E esse lugar é uma estrada de terra. E à medida que você anda por esse lugar, vai ficando cada vez mais escuro. E você começa a perceber que existem muitas árvores, tem bichos passando, só que você não consegue ver direito que bichos são, o tamanho das árvores, porque o lugar está escuro. Se imaginou nesse lugar? E aí, você simplesmente decide seguir a sua viagem por esse lugar escuro. E você decide, tem a brilhante ideia de correr. Afinal, está escuro, você quer sair logo desse lugar. E você começa a correr por esse lugar desconhecido. Se imagina aí correndo por esse lugar desconhecido e escuro. Chega em um determinado ponto desse lugar onde você não enxerga mais nada. Você não sabe o que está à sua frente, você não sabe o que está do seu lado e você não sabe o que está atrás de você. Se imaginou nesse lugar? Uma pessoa em sã consciência, o que faria nesse momento? Continuaria correndo ou pararia? E aí, o que é que vocês... Tirando a parte de chorar aqui... O que é que vocês fariam? Pode responder. Você pararia? Quem continuaria andando? Levanta a mão, então. Quem continuaria andando? Júlia e Henrique. Quem pararia? A maioria pararia. Normalmente, o nosso instinto de sobrevivência vai nos levar a parar, porque nós não estamos conhecendo o que está à nossa frente. Você não consegue saber se de repente você continua andando e vai tropeçar, bater em alguma coisa, cair dentro de um buraco. Você não consegue saber se algum animal vai te pegar. Então nós pararíamos, naturalmente falando. E sabe que quando nós estamos nesse lugar de escuridão, não temos confiança? Nós estamos em um ambiente que nos traz preocupação. Só que a Bíblia nos ensina algo sobre Deus. Quando a Bíblia fala sobre o Senhor, a Bíblia diz que Ele é o Pai das luzes. O Senhor, Ele é o Deus da claridade. E o livro de Colossenses nos fala que o Senhor nos tirou do império das... De novo, do império das...
Então, o Senhor nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Isso significa que o Senhor nos tirou do lugar de escuridão. Ele nos tirou desse lugar onde nós não tínhamos como ver sobre o nosso futuro. Amém? E aqui, Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o seu coração. Então, Sumayara, como nós podemos ter essa confiança? Entendendo que Deus, Ele traz luz para a nossa vida. Ele traz claridade para o nosso destino. Sabendo que o Senhor já está no nosso futuro. O nosso futuro não é incerto, o nosso futuro não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, porque o Senhor já está nele. O Senhor já está naquele lugar. Se nós tivermos essa consciência que Deus, Ele traz clareza para os nossos dias, nós podemos andar em confiança. Amém? Glória a Deus. Então, quando nós naturalmente estamos em um ambiente escuro, nós temos a tendência mesmo de ficar paralisados, porque nós não sabemos como nos mover. Nós não sabemos o que pode acontecer conosco. Mas agora em um novo ambiente, espiritualmente falando, amém? O Senhor te tirou de um lugar para outro. Nesse novo ambiente espiritual, você pode saber como se mover. Você pode saber o que te espera. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu quero que você abra lá em Salmos capítulo 9, versículo 10. Glória a Deus. Salmos capítulo 9, versículo 10. Todo mundo achou? Todo mundo achou? Amém. Esther, você pode ler para a gente? Amém. Glória a Deus. Essa versão diz: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Então, à medida que nós conhecemos ao Senhor, conhecemos a palavra do Senhor, nós podemos ter essa confiança. Então, confiar em Deus é que Ele nos tirou desse lugar do império das trevas, nos trouxe para o lugar de luz. Mas, além de saber o que Ele fez, nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos conhecer a sua palavra. Não tem como nós termos confiança em alguém que nós não conhecemos. Eu não sei se você já reparou, mas geralmente uma criança, ela não vai com qualquer pessoa. É difícil ela ir com um estranho. Hoje eu tentei pegar o Benjamin, filho da Caiane. Ela foi lá no restaurante com ele, eu tentei pegar ele, eu falei, vem cá, tia. E ele fez assim, balançou a cabeça, falando que não. Eu chamei ele para passear, e ele falou que não, porque ele não me conhece, ele não tem muito convívio comigo. E ele agarrou a mãe dele. Então, geralmente, nós temos mesmo a tendência de confiar nas pessoas que nós andamos. Então, é a mesma coisa com o Senhor. É natural nós trazermos isso para Deus. Se nós não andarmos com Deus de fato, nós não vamos confiar nele. Se de fato nós não estarmos com o Senhor mesmo, caminhando lado a lado, vendo o que Deus está fazendo, nós não vamos confiar em Deus. Como nós vamos provar de provisão financeira se nós não estamos caminhando com Deus nessa área? Se nós estamos confiando no nosso bolso enquanto nós temos na nossa conta? Como nós vamos provar de cura divina, de saúde divina, se nós estamos confiando mais nos resultados médicos, mais nos remédios, nas vacinas, nas injeções, enfim? Como nós vamos confiar no Senhor? Sabe, irmãos, a medicina é muito boa. Nós termos controle financeiro da nossa vida é essencial e nós precisamos ter.
Mas nada disso pode substituir o lugar de Deus na nossa vida. Como nós vamos confiar em Deus para nos ajudar nos nossos relacionamentos se nós não nos relacionarmos com Ele? Algo que eu aprendi com o Senhor no começo da minha conversão é que à medida que eu caminho com o Senhor, o meu hábito e as minhas atitudes com as pessoas seriam mudados, transformados. Porque se eu trato Deus bem, eu não vou tratar o meu irmão mal. Se eu realmente ando com o Senhor, respeito o Senhor, é muito difícil eu desrespeitar o meu irmão que está do meu lado. Então, nós vemos, infelizmente, muitas pessoas que dizem que andam com o Senhor, mas sabem que a nossa vida ela é um espelho. Aquilo que nós somos, nós refletimos. Então, as nossas palavras podem dizer coisas sobre nós. Mas o que realmente vale são os nossos comportamentos, as nossas atitudes, as nossas demonstrações de amor, de afeto, de cuidado. Amém? Glória a Deus. Então, nós precisamos conhecer a Deus, saber o que Ele pensa ao nosso respeito em Sua palavra. Amém? Glória a Deus. E eu quero te fazer uma pergunta, eu quero que você pense também sobre isso, você não precisa me responder. Mas nós caminhamos com o Senhor, todo mundo aqui nasceu de novo, já fez Jesus Salvador da sua vida. Amém? Então nós nascemos de novo. E nós estamos caminhando com o Senhor. E nós sabemos que a vida que nós vivemos agora, nós vivemos pela fé. A fé é algo que nós não podemos ver. Amém? É algo que nós não podemos tocar. É algo que nós não podemos sentir. A fé, ela é espiritual. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus, capítulo 11. Abre lá comigo rapidinho. Hebreus 11, 1. Glória a Deus. Henrique, você pode ler para a gente? Amém. Então, a fé é a nossa certeza. A fé é o nosso firme fundamento. E a Bíblia nos ensina que sem fé é impossível nós agradarmos ao Senhor. Então, para ter essa vida de confiança em Deus, nós precisamos andar pela fé. Amém? E a fé, ela não move somente as coisas naturais. Sabe, às vezes nós temos fé para coisas simples da nossa vida. Só que a fé, ela vai muito além disso. A fé, ela move coisas no mundo espiritual. A fé, ela é sobrenatural. Amém? A fé, ela é sobrenatural. Então, quero que você pense comigo. Hoje, qual é a área da sua vida que você está vivendo de maneira sobrenatural? Lembrando que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Então, qual é a área da minha vida hoje que eu estou vivendo de maneira sobrenatural? Onde eu não tenho chão, mas eu estou andando. Qual é essa área hoje na sua vida que você não tem chão? Você não poderia fazer se não fosse pela fé. Deus, Ele deseja que nós vivamos desse modo, somente assim. Nós vamos ver pessoas desejando aquilo que nós temos na nossa vida. Se nós tivermos como todo mundo, como todos que estão lá fora, que nem crentes são, andando do mesmo modo, eles não vão querer saber o que nós temos. Porque nós vivemos iguais. Mas quando nós andamos pela fé, pisando no improvável, vivendo o impossível, contando os feitos do Senhor, as pessoas vão nos procurar e dizer, eu quero viver isso também. Amém? Então pensa aí,
Qual é a área da sua vida hoje que você está vivendo de modo sobrenatural? Eu sei, irmãos, que o novo nascimento já é algo sobrenatural, algo extraordinário que aconteceu conosco. Mas não é somente isso que o Senhor tem para a nossa vida. Não começou lá e parou lá. Já nasci de novo, está tudo bem. Não. Deus quer fazer mais em nós e através de nós. Mais pessoas precisam ser alcançadas. Viver de maneira sobrenatural, quando todo mundo está dizendo que vai dar errado e você está dizendo que vai dar certo. Quando todo mundo está falando que não dá, que não é possível, e você diz, é possível sim. Sabe quando todo mundo diz que vai ficar gripado, e você diz, eu não vou ficar gripado. Coisas que movem mesmo o coração de Deus ao seu respeito e ao meu respeito. Porque sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos ter essa consciência, andarmos confiantes no Senhor. Se o Senhor diz, Ele fará o que diz. E eu quero que você abra lá em Salmos 37. Glória a Deus. Salmos 37, versículo de número 3. Amém? Todo mundo achou? Samara, você pode ler para a gente? Amém. Então, confia no Senhor e faze o bem. E sabe, o Senhor nos chama realmente para esse lugar de confiança. E o versículo continua dizendo, habitarás na terra e verdadeiramente será, a versão que ela leu diz que nada te faltará? Como que está a sua versão, Samara? Versículo 3. Prosperará, era essa palavra. A minha versão diz será alimentado. Então, quando nós confiamos no Senhor, nós não precisamos ter esse lugar de preocupação no nosso coração. Porque nós podemos prosperar com Ele. Nós podemos, com Ele, ser plenamente satisfeitos. Amém? Glória a Deus. Então, nós já nascemos de novo. E como eu disse, o novo nascimento já é um grande milagre. E sabe que existe algo que aconteceu? Nós tínhamos uma identidade caída em Adão. Não sei se você já pensou sobre isso, mas Adão, o primeiro homem, ele foi rejeitado por Deus. Ele perdeu essa confiança no Senhor, porque ele confiou naquilo que ele queria receber em um determinado momento, algo específico, você sabe o que aconteceu. Ele perdeu essa confiança no Senhor. E por isso ele foi rejeitado por Deus. E sabe, irmãos, que às vezes nós carregamos ainda essas marcas de rejeição? Como assim, Sumayara? Adão, ele foi rejeitado por Deus por causa do pecado. E por causa do pecado, todo homem, eu quero que você me entenda, amém? Todo homem é rejeitado por Deus. Isso significa que Deus não ama todas as pessoas? Não. Mas entre Deus e o homem existe um abismo chamado pecado. E esse homem não consegue chegar até Deus sem que esse abismo seja quebrado. Esse abismo chamado pecado. Amém? E por isso essa rejeição. Não que Deus queira rejeitar o homem, a sua criação. Mas o pecado faz com que Deus rejeite o homem. Porque o homem está por trás do pecado. O homem caído. Amém? Então o homem carrega essas marcas de rejeição. Em Cristo nós nascemos de novo.
E sabe que o Senhor Jesus, ele levou a nossa rejeição. E eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Marcos, capítulo 15. Por gentileza, Marcos, capítulo 15. Marcos, capítulo 15, versículo de número 45. 45? Só um minutinho, gente. Marcos 15, vocês acharam? Vamos ler a partir do versículo 42. Amém? Vou ler para vocês, tá bom? Marcos 15, 42 diz assim: Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Não é essa passagem. Calma aí, que não é essa passagem, eu marquei errado. Mateus 27, 46. Glória a Deus. Mateus 27, 46. Amém? Mateus 27, 46. Vou ler com vocês. Agora sim. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactane. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparastes? Amém? Então, estava falando, sobre essa rejeição. E quando nós pensamos que Adão, ele entrou nesse lugar de rejeição, eu sei que o problema de rejeição só pode ser resolvido quando alguém for rejeitado. Então a Bíblia nos ensina que Jesus disse: Deus meu, por que me desamparastes? Isso significa dizer que por conta da sua morte na cruz, Jesus ele estava levando sobre os seus ombros, sobre o seu corpo, todos os nossos pecados. E como eu disse para você, o pecado é a única forma de nós estarmos rejeitados por Deus. Porque Deus e pecado não combinam, não andam junto. Então Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? E sabe que nós precisamos ter a consciência disso. Jesus, ele já foi rejeitado por Deus na cruz por causa do pecado.
hoje eu e você não precisamos mais ter em nós essa síndrome de Adão de rejeição. Essa síndrome de Adão que nos tira mesmo desse lugar de confiança em Deus. Deus, Ele não vai nos rejeitar. Amém? Deus, Ele não vai fechar as portas de acesso à nossa vida, porque Jesus já tomou esse lugar. Se nós pensarmos em Jesus Cristo como nosso substituto verdadeiramente, se Ele já morreu a nossa morte, se Ele já tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, se Ele já levou a nossa pobreza, se Ele já levou a nossa rejeição, nós não precisamos ficar preocupados com o que Deus está pensando ao nosso respeito. Todas as vezes que Deus olha para mim, olha para você, Ele vê o sangue de Jesus Cristo sobre os seus ombros. Então, se um já foi rejeitado na cruz do Calvário, eu e você hoje não somos mais rejeitados, porque nós nascemos de novo e passamos agora dessa barreira do pecado. Amém? A morte do Senhor Jesus Cristo na cruz nos tirou desse lugar que nós não tínhamos acesso ao Senhor. Amém? Agora nós temos pleno acesso no nosso Pai. Ele está mesmo conosco o tempo inteiro. Nós não precisamos temer. Nós não precisamos ficar preocupados. Nós não precisamos ficar ansiosos ou com medo do nosso futuro, como eu disse para vocês. Porque nós andamos com o Senhor. Amém? Então, no primeiro nascimento, a nossa origem de Adão, ela era rejeitada. No nosso novo nascimento, a nossa nova origem é Cristo Jesus. E agora nós somos filhos do Senhor. Nós somos aceitáveis ao Senhor. Nós somos amados pelo Senhor. Nós somos recebidos no céu com honra e com glória. Foi assim que o Senhor Jesus foi recebido. No nosso primeiro nascimento, nós fomos expulsos do corpo da nossa mãe. E no nosso novo nascimento, nós fomos colocados no corpo de Cristo. Então, se num nascimento natural, nós fomos literalmente, expulsos daquele lugar de segurança do bebê, daquele lugar de provisão. Agora nós fomos colocados no nosso segundo nascimento, nesse lugar de segurança, nesse lugar de provisão. Não tem falta de nada. Amém? Glória a Deus. No nosso primeiro nascimento, nós fomos desconectados da nossa mãe. Eu imagino que isso deve ser um trauma, né? Para uma criança, quando ela sai da mãe dela ali, aquele primeiro momento a gente não lembra. Amém? Mas deve ser um trauma. Aquela criança sai daquele lugar de conexão com a mãe. Então, no primeiro nascimento, nós saímos desse lugar de conexão, nós somos desconectados da nossa mãe. Mas no novo nascimento, nós fomos reconectados com o Pai. E colocados em seus braços de amor. Nós não fomos para os braços de alguém estranho. Nós fomos para os braços do nosso Pai. Amém? E é com Ele que nós estamos caminhando. É com Ele que nós estamos vivendo. Então, nós podemos ter, sim, em Deus... Nós podemos ter em Deus essa confiança plena. Nós podemos ter em Deus uma vida diante dEle totalmente entregue, totalmente rendida ao Senhor. E eu quero mesmo que você fique pensando sobre isso. O que você poderia estar contando hoje daquilo que Deus está fazendo? Se de fato nós estamos vivendo a nova vida, quais são os feitos do Senhor? Quais são os milagres que nós podemos contar para os nossos irmãos, para nós animarmos a fé uns dos outros?
O que Deus está movendo na sua vida, que você pode contar para mim como testemunho para edificar a minha fé. O que Deus faz na minha vida que eu posso contar para você, para edificar a sua fé. Esse lugar de plena confiança de fato no Senhor, despreocupados daquilo que está lá fora. Uma vida com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Nos traz para esse lugar de milagre. Nos traz para esse lugar onde o sobrenatural se move em nosso favor. Sabe, Deus, Ele não deseja que eu e você andemos de forma natural aqui na terra. Deus espera mais, irmãos, de mim, de você. Amém? Eu quero que nós terminamos com isso mesmo. Eu quero que você se levante. Nós vamos fazer uma oração.